Ele segurou as mãos da esposa grávida e fez uma promessa solene: eu volto. Não importa quanto tempo demore, eu volto. Mas em março de 1945, enquanto Helena trazia seu filho ao mundo, Miguel tomava seu último suspiro a centenas de quilômetros dali. Esta é a história real de uma promessa que a guerra decidiu quebrar. Antes de continuarmos, me diz aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. E se você gosta de histórias reais que tocam o coração, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Beleza? Então vamos lá. O sol nascia preguiçoso naquela manhã de agosto, tingindo de dourado as plantações de café que cercavam a pequena casa de madeira. Miguel segurava as mãos de Helena com uma força que tentava transmitir toda a certeza que ele mesmo não sentia. Os olhos dela, verdes como as folhas novas do cafezal, estavam vermelhos de tanto chorar durante a noite. Eu volto, Helena. Eu prometo que volto, disse Miguel, a voz embargada. Ele tinha apenas 24 anos, mas naquele momento parecia carregar o peso de todas as despedidas que a humanidade já havia vivido. Helena assentiu, incapaz de falar. Seus dedos apertavam o lenço bordado que havia preparado para ele durante semanas, cada ponto uma oração silenciosa. O tecido branco tinha as iniciais MS em azul, e no canto, uma pequena flor que ela redesenhara 3 vezes até ficar perfeita. Ela havia escolhido a linha azul porque era a cor favorita de Miguel, a cor do céu sem nuvens que ele tanto amava observar deitado sob a mangueira do quintal. Cuida do nosso filho, Miguel sussurrou, colocando a mão sobre a barriga ainda pequena de Helena. 3 meses. Eles tinham descoberto há apenas 2 semanas, dias antes da convocação chegar. A ironia era cruel, finalmente realizariam o sonho de formar uma família, justamente agora que tinham conseguido juntar dinheiro suficiente para comprar mais terras, e ele seria arrancado dela no momento em que mais precisavam estar juntos. Ele vai conhecer o pai, Helena conseguiu dizer, a voz quebrando. Vai conhecer o homem mais corajoso do mundo. Ela tocou o rosto dele, memorizando cada detalhe da pequena cicatriz sobre a sobrancelha esquerda de quando caiu da mangueira aos 10 anos, os olhos castanhos que mudavam de tonalidade conforme a luz, o formato dos lábios que havia beijado pela primeira vez há 5 anos. Do portão, o caminhão militar buzinou pela segunda vez. Outros homens do vilarejo já estavam lá, despedindo-se de suas famílias. Miguel podia ouvir os choros, as promessas sussurradas, o ranger das portas se fechando em corações que se partiam. O ar estava pesado com o cheiro de terra molhada da chuva da noite anterior e com algo mais denso, mais sufocante, o medo coletivo de um vilarejo que enviava seus homens para uma guerra que ninguém entendia completamente. Ele beijou Helena uma última vez, um beijo que tentava conter todos os beijos que não poderiam dar nos próximos meses. Ou anos. Ninguém sabia ao certo quanto tempo a guerra duraria. Os jornais falavam em semanas, os mais velhos da cidade murmuravam sobre anos, lembrando de guerras antigas que haviam devorado gerações inteiras. Miguel preferia acreditar nos jornais, mas algo em seu peito dizia que os velhos tinham razão. Eu amo você, ele disse, afastando-se lentamente, seus dedos escapando dos dela como água entre as mãos. Espera por mim. Não importa quanto tempo demore, espera. Sempre, Helena respondeu, levando o lenço ao rosto para secar as lágrimas que não paravam de cair. Eu sempre vou esperar por você, Miguel Santos. Mesmo que demore uma vida inteira, eu vou estar aqui. Ele caminhou até o caminhão sem olhar para trás. Se olhasse, sabia que não teria forças para partir. Cada passo era uma luta contra a vontade de correr de volta, de abraçá-la, de esquecer a convocação e enfrentar as consequências. Mas Miguel era um homem de honra, criado com valores firmes pelo pai que havia morrido 2 anos antes. Um homem cumpre com seu dever, seu pai sempre dizia. E assim ele fazia, mesmo que cada fibra de seu ser gritasse para ficar. Subiu na caçamba junto com outros 10 homens do vilarejo, todos com a mesma expressão de medo mal disfarçado por uma tentativa de coragem. João, seu vizinho e melhor amigo desde a infância, deu-lhe um tapinha nas costas. Eles não disseram nada. Não havia palavras para aquele momento. Ao lado deles, Antônio, o padeiro, chorava abertamente.
Ninguém o julgava por isso. Quando o caminhão começou a se mover, Miguel finalmente se permitiu olhar. Helena estava no mesmo lugar, o lenço branco tremulando em sua mão como uma bandeira de rendição. Ele viu quando ela caiu de joelhos na terra vermelha, amparada por Dona Margarida que havia corrido do portão vizinho. Seu coração se despedaçou um pouco mais, e ele sentiu João segurar seu ombro com força, impedindo que saltasse do caminhão em movimento. A estrada de terra ia ficando para trás, engolida pela poeira que o caminhão levantava. Miguel guardou aquela imagem de Helena na memória, prometendo a si mesmo que seria a primeira coisa que veria quando voltasse. Ele memorizou a casa branca com o telhado vermelho, a mangueira frondosa no quintal, as fileiras ordenadas de café que se estendiam até onde a vista alcançava. Aquele era seu mundo, seu lar, e ele lutaria para voltar a ele. Porque ele voltaria. Tinha prometido. E Miguel Santos sempre cumpria suas promessas. Os primeiros 3 meses foram os mais difíceis para Helena. A barriga crescia, o bebê se mexia, e cada movimento era uma lembrança dolorosa de que Miguel deveria estar ali para sentir aqueles chutes, para conversar com o filho, para sonhar junto com ela sobre o futuro que construiriam juntos. Ela acordava todas as manhãs por um segundo esquecendo que ele tinha ido, e então a realidade a atingia como um soco no estômago. As cartas demoravam semanas para chegar. A primeira chegou em outubro, 2 meses depois de Miguel partir. Helena estava no armazém de Dona Margarida quando o carteiro entrou, e ela reconheceu o envelope amarelado antes mesmo que ele pronunciasse seu nome. Suas mãos tremeram tanto ao pegá-lo que quase o deixou cair. Minha amada Helena, começava a carta. Escrevo estas linhas em um momento de calmaria, sentado em uma trincheira que se tornou minha casa. Não posso dizer onde estou, a censura não permite, mas saiba que penso em você a cada segundo que passa. Como está nosso filho? Já escolheu o nome? Aqui, nas noites frias, converso com João sobre nossos filhos, sobre como será incrível vê-los crescer juntos quando voltarmos. Miguel contava sobre os companheiros, homens de todas as partes do país que se tornaram sua nova família temporária. Falava sobre a comida ruim que fazia todos lembrarem das refeições caseiras com nostalgia dolorosa, sobre o frio que começava a apertar e como ele agradecia o casaco de lã que Helena havia insistido que levasse. Mas não falava da guerra. Não falava dos bombardeios que faziam a terra tremer, dos gritos que ecoavam na escuridão, do medo que o acordava no meio da noite suado e com o coração disparado. Ele escrevia sobre esperança, sobre os planos que tinham para quando voltasse, sobre a reforma que fariam na casa para dar mais espaço para o bebê. Vamos construir mais um quarto, ele escrevia. E quero fazer uma varanda na frente, onde possamos sentar nas tardes de domingo e ver nosso filho brincar no quintal. Vou plantar flores para você, Helena. Rosas vermelhas, suas favoritas. E vou construir um balanço na mangueira, como você sempre quis. Helena respondeu imediatamente, sentando-se à mesa da cozinha com papel e caneta assim que terminou de ler. Contou sobre a colheita de café que tinha sido boa apesar de tudo, sobre como Dona Margarida do armazém a ajudava com tudo o que precisava, sobre o quartinho que estava preparando para o bebê com a ajuda das vizinhas. Ela bordava fraldas nas tardes silenciosas, pintava as paredes de um azul suave que lembrava o céu que Miguel amava, organizava as roupinhas que as vizinhas doavam com generosidade comovente. O bebê chuta muito à noite, ela escreveu. Acho que vai ser teimoso como o pai. Dona Conceição, a parteira, diz que pela altura da barriga é menino. Estou preparando tudo com tanto amor, Miguel. Cada ponto que bordo é uma oração para que você volte logo. As cartas se tornaram a linha que os mantinha unidos através da distância impossível. Helena escrevia sobre cada mudança em seu corpo, sobre os desejos estranhos que a faziam acordar no meio da noite querendo manga verde com sal, sobre como tinha certeza de que seria um menino porque sonhava com uma criança de olhos castanhos igual aos de Miguel. Contava sobre o vilarejo, sobre quem tinha casado, quem tinha morrido, sobre a reforma da igreja que tinha começado. Miguel escrevia sobre as estrelas que via da trincheira, as mesmas estrelas que Helena via da janela de seu quarto, e aquilo os fazia sentir um pouco mais próximos, como se compartilhassem o mesmo céu apesar da distância.
Ele descrevia constelações, contava sobre como tinha ensinado alguns dos mais jovens a identificá-las. Quando nosso filho crescer, escreveu uma vez, vou ensinar a ele sobre as estrelas. Vou dizer que eram elas que me guiavam de volta para casa. Em novembro, a segunda carta chegou, e depois a terceira. Miguel falava sobre o avanço do inverno, sobre como a neve tinha chegado cedo naquele ano. Nunca tinha visto neve de verdade, ele escreveu com um entusiasmo quase infantil. É bonita, Helena, mas tão fria que dói nos ossos. Faz pensar no calor do nosso vilarejo, no sol quente do meio-dia, em você. Em dezembro, na 20ª carta, o tom mudou sutilmente. Dizem que a guerra vai durar mais do que pensávamos. Os oficiais não admitem, mas todos sabemos. Não sei se estarei aí quando nosso filho nascer, Helena. A ideia me despedaça por dentro. Mas saiba que estarei em pensamento, em oração, em cada batida do meu coração. Mesmo que não possa segurar sua mão, meu espírito estará com você. Helena leu aquelas palavras com lágrimas escorrendo pelo rosto, molhando o papel e borrando a tinta em alguns pontos. O bebê estava previsto para março. Ainda havia esperança, ela repetia para si mesma. 4 meses. Miguel poderia voltar em 4 meses. A guerra tinha que acabar logo. Em janeiro, as cartas de Miguel começaram a chegar com menos frequência. Quando vinham, eram mais curtas, mais cansadas, escritas com uma letra que parecia tremer na página. Ele falava menos sobre o futuro e mais sobre memórias. No dia que se conheceram na festa da colheita, quando ela tinha 16 anos e ele 18, o primeiro beijo sob a mangueira que fez o coração dela disparar, o casamento simples mas perfeito na igreja do vilarejo com apenas as famílias e amigos próximos. Guardo essas memórias como tesouros, ele escreveu em fevereiro. Elas me mantêm vivo, Helena. Nos dias mais escuros, quando parece que não há saída, fecho os olhos e vejo seu sorriso, e encontro forças para continuar. Você é minha luz nesta escuridão. A última carta chegou em março, exatamente uma semana antes do bebê nascer. Era diferente das outras. Mais longa, mais detalhada, escrita com um cuidado especial, como se Miguel estivesse tentando dizer tudo o que havia deixado para depois, tudo que poderia não ter outra chance de dizer. Se for menino, chame de Lucas, como meu pai. Se for menina, Marina, como sua mãe. Crie nosso filho com amor, Helena. Conte histórias sobre mim. Diga que o pai dele amava plantar café, que sabia identificar todas as estrelas, que fazia a melhor cocada do vilarejo. Não deixe que ele esqueça que teve um pai que o amou antes mesmo de conhecê-lo, que lutou para voltar para casa, que sonhava em ensinar a ele tudo sobre a vida. Helena percebeu o tom de despedida, mas recusou-se a acreditar. Miguel havia prometido voltar. E Miguel sempre cumpria suas promessas. Ele tinha que cumprir essa também. A dor começou ao amanhecer de um sábado chuvoso, com gotas pesadas batendo no telhado como tambores anunciando algo importante. Helena estava sozinha em casa quando sentiu a primeira contração, forte o suficiente para fazê-la se apoiar na mesa da cozinha e derrubar a xícara de café que estava segurando. O líquido escuro se espalhou pelo chão de madeira, mas ela mal notou. Ela havia se preparado para aquele momento durante meses, lido tudo que Dona Conceição tinha lhe emprestado, conversado com todas as mulheres do vilarejo que tinham filhos. Mas agora que estava acontecendo, o medo a invadiu como uma onda gelada. Ela queria Miguel. Queria sua mão para segurar, sua voz para acalmá-la, sua presença para fazer tudo parecer possível. Dona Margarida, a vizinha que havia se tornado sua guardiã não oficial desde que Miguel partiu, chegou meia hora depois. Uma das crianças do vilarejo tinha ido chamá-la correndo, pés descalços na lama, gritando que a Dona Helena precisava de ajuda. Ela trouxe consigo a parteira, Dona Conceição, uma senhora de cabelos brancos presos em um coque apertado, mãos calejadas mas surpreendentemente gentis, que já havia trazido ao mundo metade das crianças da região nos últimos 40 anos. Calma, minha filha, Dona Conceição dizia enquanto preparava os lençóis limpos que Helena tinha separado semanas antes. Esse menino quer conhecer o mundo, e vai conhecer hoje mesmo. Você é forte, Helena.
Mais forte do que imagina. As horas passaram em uma névoa de dor e suor. O quarto estava quente apesar da chuva lá fora, abafado com o cheiro de ervas que Dona Conceição queimava para afastar os maus espíritos, segundo a tradição. Helena gritou pelo nome de Miguel mais vezes do que poderia contar, cada contração arrancando dela não só a dor física, mas a dor da ausência, da solidão, de estar passando por aquilo sem ele. Miguel, ela gritava. Miguel, eu preciso de você. Por favor, preciso de você aqui. Dona Margarida segurava sua mão, enxugava seu rosto com um pano úmido, sussurrava palavras de encorajamento. Outras vizinhas chegaram durante o dia, trazendo água fervida, toalhas limpas, sopa para quando tudo acabasse. O vilarejo inteiro parecia estar ali, apoiando, torcendo, rezando. Em sua mente, Helena via o rosto de Miguel tão claramente como se ele estivesse ali. Ouvia sua voz dizendo que estaria tudo bem, que ela era a mulher mais forte que ele conhecia, que logo tudo acabaria e eles teriam seu filho nos braços. Sentia suas mãos segurando as dela, mesmo sabendo que eram as mãos de Dona Margarida que realmente a seguravam. Ele está quase chegando, Dona Conceição anunciou quando o sol começava a se pôr, tingindo o quarto de tons alaranjados através da janela. Mais um pouco, Helena. Você consegue. Mais uma vez, com força. Quando o choro do bebê finalmente preencheu o quarto, estridente e indignado, Helena desabou em lágrimas. Era um menino. Lucas. Seu filho e de Miguel tinha os olhos escuros do pai, uma cabeleira preta espessa que arrancou risos entre lágrimas das mulheres presentes, e um par de pulmões que provava que era perfeitamente saudável pelos gritos que dava. Ele é perfeito, Helena sussurrou quando Dona Conceição colocou o bebê limpo e enrolado em uma manta branca em seus braços. O menino parou de chorar instantaneamente, como se reconhecesse o cheiro e o toque da mãe. Miguel, você tem um filho perfeito. Ele tem seus olhos, amor. Os mesmos olhos que me fizeram me apaixonar. Lucas agarrou o dedo de Helena com uma força surpreendente para algo tão pequeno, e ela sentiu seu coração se expandir de uma forma que não imaginava ser possível. Ali estava uma parte de Miguel, viva e respirando em seus braços. Uma promessa cumprida, um milagre em meio à tragédia da guerra. As mulheres choravam de alegria, se abraçavam, agradeciam a Deus. Dona Margarida preparou a sopa que tinha trazido, e todas se reuniram no quarto para celebrar a chegada de mais uma vida ao vilarejo. Era um momento de pura felicidade em meio a tempos tão sombrios. Naquela noite, enquanto Lucas dormia tranquilo em seu colo, fazendo pequenos sons que derretiam o coração de Helena, ela escreveu uma carta para Miguel. Cada palavra era escolhida com cuidado, tentando descrever o indescritível, tentando fazer com que ele visse através das palavras o que ela via com os olhos. Nosso filho nasceu hoje, Miguel. Lucas chegou com a chuva, forte e saudável como você pediu em suas orações. Ele tem seus olhos, amor, exatamente seus olhos. E seus dedos longos, e seu jeito de franzir a testa quando está concentrado, mesmo tendo apenas algumas horas de vida. Ele é você em miniatura, e cada vez que olho para ele, vejo você me olhando de volta. Ela contou sobre o parto, sobre como tinha sido difícil mas que tinha valido cada segundo de dor, sobre como Lucas tinha pegado seu dedo com uma força que parecia impossível para algo tão pequeno, sobre como ele tinha nascido com exatamente 3,2 kg, medido por Dona Conceição com uma balança antiga mais confiável. Ele está aqui, Miguel, esperando para conhecer o pai. Volte logo para nós. Volte para ver seu filho crescer, para ensinar a ele sobre as estrelas, para construir o balanço na mangueira que você prometeu. Nós estamos te esperando. Sempre estaremos te esperando. Ela não sabia, enquanto selava aquela carta com mãos cansadas mas felizes, que aquela mensagem jamais seria lida por Miguel. Não sabia que, naquele mesmo momento, a centenas de quilômetros dali, uma batalha se desenrolava que mudaria tudo para sempre. Abril passou sem nenhuma carta. Helena tentava manter a calma, dizendo a si mesma que o correio estava atrasado por causa da guerra, que as rotas estavam interrompidas, que Miguel devia estar ocupado demais para escrever mas estava bem.
Ela escrevia regularmente, contando sobre cada pequeno progresso de Lucas, o primeiro sorriso que arrancou dela risadas de pura alegria, como ele dormia melhor quando ela cantava a canção de ninar que a mãe cantava para ela, como era forte ao segurar objetos, como seus olhos pareciam cada dia mais com os de Miguel. Maio chegou trazendo o outono e nenhuma carta. As folhas da mangueira começaram a amarelar e cair, cobrindo o chão do quintal como um tapete dourado. A preocupação que Helena tentava esconder começou a se manifestar em noites sem dormir, embalando Lucas enquanto olhava pela janela para a estrada vazia, em olheiras profundas que não desapareciam mesmo quando conseguia dormir algumas horas, em um aperto no peito que a acompanhava o dia inteiro como um peso físico. As outras mulheres do vilarejo, todas com maridos, filhos ou irmãos na guerra, compartilhavam o mesmo medo silencioso. Elas se reuniam no armazém de Dona Margarida, trocando notícias, especulando sobre rumores que chegavam da cidade, rezando juntas nas tardes de quinta-feira na igreja. Era como se o vilarejo inteiro prendesse a respiração, esperando por algo que não queriam que viesse. Notícias vão chegar, Dona Margarida repetia como um mantra sempre que via o olhar distante de Helena. Você vai ver, logo chega uma pilha de cartas dele. O correio está uma bagunça com essa guerra, mas logo se normaliza. Helena queria acreditar. Deus, como ela queria acreditar. Mas a cada dia que passava, a cada vez que via o carteiro passar pela sua casa sem parar, o medo se transformava em algo mais denso, mais sufocante. Ela acordava no meio da noite com o coração disparado, sonhando que recebia uma carta, só para perceber que era apenas um sonho cruel. Em junho, quando Lucas completou 3 meses e começou a dar aquelas gargalhadas que bebês dão quando algo os diverte, Helena finalmente admitiu para si mesma que algo estava terrivelmente errado. Miguel nunca ficaria tanto tempo sem escrever. Mesmo nos períodos mais difíceis, ele sempre encontrava uma forma de mandar pelo menos algumas linhas, nem que fossem rabiscadas às pressas em um pedaço de papel amassado. O silêncio era antinatural, errado, assustador. Foi também em junho que o primeiro telegrama chegou ao vilarejo. Não era para Helena, mas para a família Oliveira. João, o vizinho e melhor amigo de Miguel que havia partido no mesmo caminhão que ele, aquele que sempre dava risadas altas e contava piadas ruins, tinha morrido em combate. A notícia caiu sobre o vilarejo como uma bomba, espalhando terror e luto em ondas que atingiram cada casa. O vilarejo inteiro foi ao velório simbólico na igreja. Helena segurou Lucas com força, como se protegendo os dois de um destino similar, enquanto via a esposa de João, grávida de 7 meses, se despedaçar diante do caixão vazio. Seus gritos ecoaram pelas paredes da igreja, um som animalesco de dor pura que fez até os homens mais duros chorarem abertamente. Poderia ser eu, Helena pensou, e imediatamente se sentiu culpada por pensar isso enquanto outra mulher sofria. Mas o medo era real, palpável, crescendo em seu peito como um tumor. Se João tinha morrido, e ele estava com Miguel, o que tinha acontecido com seu marido? Júlio trouxe mais 3 telegramas. 3 famílias receberam a notícia que ninguém quer receber, morto em combate. Antônio, o padeiro que chorava abertamente no caminhão. Carlos, o jovem de 16 anos que tinha mentido sobre a idade para se alistar. Pedro, o ferreiro que deixou 5 filhos órfãos. O vilarejo estava de luto permanente, bandeiras pretas tremulando nas janelas, mulheres vestidas de negro, crianças sem entender por que seus pais não voltavam. Helena estava paralisada entre a esperança e o desespero. Nenhuma notícia significava que Miguel estava vivo, certo? Se ele tivesse morrido, ela teria recebido um telegrama como as outras. O silêncio tinha que significar que ele estava vivo, apenas incomunicável por algum motivo. Ela se agarrava a essa lógica como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no meio do oceano. Sem notícias é bom sinal, ela repetia para si mesma, para Lucas, para qualquer um que quisesse ouvir. Sem notícias significa que ele está vivo em algum lugar, lutando para voltar para casa. Agosto chegou marcando 1 ano desde que Miguel havia partido. Helena acordou naquele dia com um peso no peito ainda maior que o usual. Era como se seu corpo soubesse que algo significativo estava para acontecer, mesmo que sua mente ainda se recusasse a aceitar as possibilidades. Lucas estava com 5 meses, gordo e saudável, com bochechas rosadas que todos no vilarejo adoravam apertar.
Ele começava a rolar pela casa, explorando o mundo com curiosidade infinita. Helena passava horas observando cada movimento, cada descoberta, desejando desesperadamente que Miguel estivesse ali para ver. Foi Dona Margarida quem viu o oficial militar chegar ao vilarejo naquela tarde. Ela estava no armazém quando o jipe parou na praça principal, levantando poeira vermelha. Um homem de uniforme impecável, jovem demais para estar carregando tantas más notícias, desceu com uma pasta de couro marrom sob o braço. Dona Margarida soube imediatamente. Todos no vilarejo desenvolveram um instinto para aquelas coisas. Ela largou tudo e correu até a casa de Helena, o coração batendo descompassado, rezando para estar errada, para que o oficial estivesse ali por outro motivo qualquer. Helena, ela chamou da porta, sem fôlego pela corrida. Helena, tem um oficial na praça. Ele está perguntando onde você mora. O sangue de Helena gelou. Ela estava sentada no chão da sala, brincando com Lucas, fazendo caretas que arrancavam risadas dele. O tempo pareceu congelar naquele momento. Ela sabia. Sem precisar de palavras, sem precisar de confirmação, ela simplesmente sabia. Não, ela sussurrou, apertando Lucas contra o peito. O bebê, sentindo a tensão da mãe, começou a choramingar. Por favor, Deus, não. A batida na porta veio poucos minutos depois. 3 batidas secas, formais, que pareciam sentenciar algo final. Helena não se moveu. Não podia se mover. Era como se aceitar abrir aquela porta significasse aceitar o que estava do outro lado, e ela não estava pronta. Nunca estaria pronta. Dona Margarida abriu a porta. O oficial era jovem, não devia ter mais de 25 anos, com olhos cansados que tinham visto coisas demais. Ele tirou o cap quando entrou, segurando-o contra o peito em um gesto respeitoso que só fez tudo parecer mais real. Senhora Helena Santos, ele perguntou, a voz formal mas não sem gentileza. Helena conseguiu acenar com a cabeça, incapaz de produzir sons. Lucas chorava agora, sentindo o desespero silencioso da mãe. Senhora, lamento ter que informar que o soldado Miguel Santos, seu esposo, foi morto em ação no dia 20 de março durante uma operação de reconhecimento. Ele lutou bravamente pela pátria e foi enterrado com honras militares. Meus sentimentos. 20 de março. O dia que Lucas nasceu. Enquanto ela estava trazendo uma vida ao mundo, Miguel estava deixando este mundo. A cruel simetria da situação foi como uma faca no coração de Helena. Ela não gritou. Não desmaiou. Apenas ficou ali, segurando Lucas, olhando para o oficial como se ele estivesse falando um idioma que ela não compreendia. As palavras flutuavam no ar, se recusando a fazer sentido. Morto. Miguel estava morto. Seu marido, o pai de seu filho, o amor de sua vida, estava morto há 5 meses e ela não tinha sabido. Tinha continuado escrevendo cartas para um morto, esperando por alguém que nunca voltaria. Como? Ela finalmente conseguiu perguntar, a voz rouca e distante. O oficial hesitou. Ele estava em uma missão de reconhecimento quando seu grupo foi emboscado. Pelos relatos dos sobreviventes, ele morreu instantaneamente, sem sofrimento. Foi um herói, senhora. Salvou 3 companheiros ao alertá-los sobre o ataque. Herói. A palavra soava vazia. Helena não queria um herói morto. Queria seu marido vivo, em casa, segurando seu filho, plantando café, fazendo planos para o futuro. Herói não devolvia Miguel para ela. Herói não fazia Lucas conhecer o pai. O oficial estendeu um envelope. Estas são as coisas pessoais dele que conseguimos recuperar. E há uma carta, escrita dias antes e antes do ocorrido. O tenente pediu para que eu a entregasse pessoalmente se algo acontecesse com ele. Helena pegou o envelope com mãos que tremiam incontrolavelmente. Dentro, reconheceu o lenço que tinha dado a ele na despedida, manchado e desgastado mas ainda com as iniciais bordadas visíveis. Havia também a aliança de casamento de Miguel, que ele tinha prometido usar sempre mesmo na guerra, e uma foto deles dois no dia do casamento, dobrada e manchada pelo tempo no bolso de um soldado. E havia uma carta. A última carta.
Aquela que ela tinha medo de abrir porque significaria aceitar a finalidade de tudo. O oficial saiu discretamente, deixando Helena com Dona Margarida e as vizinhas que tinham chegado ao ouvir a notícia. O vilarejo inteiro ficaria de luto mais uma vez. Mais uma família destruída pela guerra. Mais uma criança que cresceria sem pai. Helena não leu a carta naquele dia. Não podia. Guardou-a junto com todas as outras cartas que Miguel havia enviado, em uma caixa de madeira que tinha sido presente de casamento dele. Um dia, quando a dor fosse um pouco menor, quando conseguisse respirar sem sentir que o peito ia explodir, ela léria. Mas não agora. Não ainda. Naquela noite, enquanto embalava Lucas para dormir, cantando a mesma canção de ninar que sempre cantava, Helena finalmente deixou as lágrimas caírem. Elas escorriam silenciosamente, molhando os cabelos macios de Lucas, que dormia alheio à tragédia que definiria toda a sua vida. Seu pai te amava, ela sussurrou para o bebê adormecido. Ele te amou antes mesmo de te conhecer. E eu vou fazer com que você saiba disso todos os dias da sua vida. 3 semanas se passaram antes que Helena encontrasse coragem para abrir a última carta. 3 semanas de movimentos automáticos, de cuidar de Lucas como se estivesse em transe, de acordar todas as manhãs esperando que tudo fosse apenas um pesadelo horrível. Mas a realidade era implacável, e Miguel continuava morto a cada amanhecer. Foi uma tarde chuvosa de setembro quando ela finalmente pegou o envelope amarelado, sentou-se na cadeira de balanço que Miguel havia construído para ela quando descobriram a gravidez, e abriu-o com dedos trêmulos. A letra dele estava mais trêmula que o normal, como se tivesse sido escrita com pressa ou com mãos cansadas demais. Minha Helena, meu amor, minha vida. Se você está lendo isto, significa que eu não consegui cumprir minha promessa. Significa que não voltei para casa como jurei que voltaria. Perdoe-me, meu amor. Perdoe-me por quebrar a única promessa que realmente importava. Não sei quando essa carta chegará a você, ou se chegará. Estamos indo para uma missão amanhã, e algo no ar parece pesado, como se o destino estivesse sussurrando avisos que não quero ouvir. João brinca que estou ficando supersticioso, mas decidi escrever mesmo assim. Preciso que você saiba algumas coisas, caso eu não tenha outra chance. Primeiro, você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Desde o dia em que te vi na festa da colheita, com aquele vestido amarelo e flores no cabelo, eu soube que tinha encontrado meu lar. Cada dia ao seu lado foi um presente que eu não merecia, mas agradeço todos os dias a Deus por ter recebido. Segundo, nosso filho. Helena, eu penso nele constantemente. Imagino como ele será, se terá seus olhos verdes ou meus castanhos, se terá sua risada ou meu jeito teimoso. Já o amo mais do que as palavras podem expressar, e meu maior arrependimento, se eu não voltar, é não poder vê-lo crescer. Não poder ensinar a ele a pescar, a plantar café, a olhar as estrelas. Não poder estar lá quando ele der os primeiros passos, falar as primeiras palavras, fizer as primeiras perguntas sobre o mundo. Mas Helena, se eu não estiver lá, você precisa prometer que fará isso por mim. Conte histórias sobre nós. Sobre como nos conhecemos, sobre nossos sonhos, sobre como planejamos cada detalhe da vida dele antes mesmo que nascesse. Mostre as cartas que escrevi. Leve-o ao cafezal e diga que o pai dele amava aquela terra, que sonhava em passar tudo para ele um dia. Não deixe que ele me odeie por não ter voltado. Explique que eu lutei, que tentei, que cada segundo longe de vocês era uma tortura. Diga que se eu pudesse escolher, teria escolhido ficar, mas que o dever me chamou e eu fui porque acreditava estar protegendo o futuro dele, mesmo que essa crença tenha se mostrado uma ilusão cruel. Terceiro, você precisa ser feliz, Helena. Eu sei que está chorando agora, lendo isto, e meu coração se parte imaginando sua dor. Mas não posso suportar a ideia de você passar o resto da vida de luto, presa a uma memória. Se algum dia, daqui a anos quando a dor diminuir, aparecer alguém bom que possa te fazer sorrir novamente, não se sinta culpada. Você merece amor, companheirismo, alegria. Não se transforme em uma estátua de sal olhando para trás. Nosso filho precisa de uma mãe feliz, não de uma mãe que vive no passado. Então, pelo nosso filho, prometa que viverá.
Que rirá novamente. Que dançará nas festas do vilarejo. Que permitirá que a felicidade entre pela porta quando ela bater, mesmo que no começo pareça uma traição. Não é. Você tem minha bênção, meu amor. Você sempre terá minha bênção. Há uma quantia guardada no banco regional da cidade, na conta que abri quando nos casamos. A caderneta está no baú no sótão, junto com os documentos. Use esse dinheiro para criar nosso filho, para a educação dele, para o que vocês precisarem. Queria que fosse muito mais, mas é tudo o que consegui juntar. A terra é sua agora. Peça ao seu irmão para ajudar com as colheitas até nosso filho crescer o suficiente para assumir, se ele quiser. Não o force a ser fazendeiro se ele sonhar com outras coisas. Deixe-o voar, Helena. Deixe-o ser feliz, seja lá o que felicidade signifique para ele. Estou olhando para as estrelas enquanto escrevo isto. São as mesmas estrelas que você deve estar vendo agora, onde quer que você esteja. Existe conforto em saber que compartilhamos o mesmo céu, mesmo separados por tanta distância. Quando olhar para as estrelas, saiba que estarei lá de alguma forma, olhando de volta, velando por vocês. Não tenho medo de morrer, Helena. Tenho medo de te perder, de não estar lá quando precisarem de mim, de nosso filho crescer sem saber quanto o amei. Mas não tenho medo da morte em si. Se ela vier, virei e a receberei pensando em você, com seu rosto sendo a última imagem em minha mente. Te amo. Te amarei por toda a eternidade, em qualquer lugar que minha alma esteja. Você foi meu sol, minha luz, minha razão de acordar todas as manhãs. Obrigado por me amar, por me dar um filho, por me dar os melhores anos da minha vida. Cuida de vocês dois por mim. E nunca, nunca duvide de que eu teria voltado se pudesse. A guerra decidiu o contrário, mas meu coração sempre esteve aí, com vocês, em casa. Seu para sempre, Miguel. PS. Plante as rosas vermelhas que prometi. Faça o balanço na mangueira. Construa a varanda. Viva os sonhos que tínhamos juntos, mesmo que eu não esteja aí para ver. Essa é minha última vontade, e que nossos sonhos não morram comigo. Helena leu a carta 3 vezes, cada palavra gravando-se em seu coração como fogo em carne. As lágrimas caíam tão abundantemente que borrava a tinta em alguns pontos, mas ela não conseguia parar de ler. Era a voz dele, suas últimas palavras, seu último abraço através do papel e da distância. Quando finalmente conseguiu colocar a carta de lado, o sol já estava se pondo. Lucas acordou de sua soneca e começou a choramingar. Helena o pegou no colo, segurando-o contra o peito enquanto continuava chorando, mas agora era um choro diferente. Ainda doía, doía tanto que parecia impossível sobreviver, mas havia algo mais ali também. Uma espécie de libertação, uma permissão que ela não sabia que precisava. Miguel tinha razão em uma coisa, Lucas precisava de uma mãe que vivesse, não de uma estátua de luto. E ela viveria. Por ele, por Lucas, pela memória de Miguel, ela encontraria uma forma de continuar. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Helena. Havia dias em que ela mal conseguia sair da cama, dias em que o peso da ausência de Miguel era tão grande que parecia físico, esmagador. Mas todas as manhãs, Lucas acordava precisando ser alimentado, trocado, cuidado, e isso a forçava a continuar. O vilarejo se uniu em torno dela de uma forma que aqueceu seu coração mesmo nos dias mais frios. As mulheres traziam comida, se revezavam para ajudar com Lucas, cuidavam da casa quando Helena estava fraca demais para fazer qualquer coisa. Os homens que tinham ficado, os velhos e os jovens demais para a guerra, ajudavam com o cafezal, garantindo que a colheita não se perdesse. Seu irmão, Roberto, mudou-se temporariamente para o vilarejo para ajudar a gerenciar a fazenda. Ele tinha a mesma idade de Miguel e os dois tinham sido amigos próximos. Roberto carregava sua própria culpa por não ter sido convocado devido a uma perna que mancava desde a infância, e cuidar da terra de Miguel era sua forma de honrar o amigo. Miguel teria feito o mesmo por mim, ele disse quando Helena tentou agradecer pela 1000ª vez. E você é minha irmã. É o mínimo que posso fazer. Lucas crescia rapidamente, transformando-se de um bebê em um menino pequeno com personalidade própria.
Aos 8 meses, deu seus primeiros passos cambaleantes, e Helena chorou porque Miguel deveria estar ali para ver. Aos 10 meses, falou sua primeira palavra, de mamã, e novamente Helena chorou, dessa vez porque ele nunca diria o papá ou para Miguel. Mas ela também sorriu. Sorriu quando Lucas ria daquela risada gostosa de bebê. Sorriu quando ele descobriu que podia fazer barulhos batendo panelas. Sorriu quando ele pegou uma flor do jardim e ofereceu para ela com aquele jeito desajeitado e sincero das crianças pequenas. Na primavera seguinte, um ano após a morte de Miguel, Helena finalmente teve forças para começar a realizar os sonhos que tinham compartilhado. Com a ajuda de Roberto e de alguns homens do vilarejo, ela construiu a varanda na frente da casa. Não ficou exatamente como Miguel tinha planejado, mas ficou bonita, um lugar perfeito para sentar nas tardes de domingo e ver Lucas brincar no quintal. Ela plantou as rosas vermelhas ao lado da varanda. 9 mudas, uma para cada mês que tinha carregado Lucas, uma para cada mês que Miguel tinha ficado na guerra. Ela as regava todos os dias, conversando com elas como se conversasse com Miguel, contando sobre Lucas, sobre o vilarejo, sobre os dias bons e ruins. E fez o balanço. Roberto construiu na mangueira exatamente onde Miguel tinha descrito em suas cartas. Era forte o suficiente para aguentar não só Lucas, mas Helena também, e nas tardes tranquilas ela se sentava ali com o filho no colo, balançando gentilmente, contando histórias sobre o pai que ele nunca conheceria. Seu pai te amava muito, ela dizia, apontando para as estrelas que começavam a aparecer no céu do entardecer. Vê aquela estrela brilhante ali? Aquela é seu pai, olhando por nós, protegendo a gente. Lucas, ainda pequeno demais para entender, apenas apontava para o céu e ria, e Helena fingia que era Miguel rindo com eles. A guerra finalmente terminou no outono daquele ano, 2 anos após ter começado. Os homens que sobreviveram voltaram para casa, magros, traumatizados, mas vivos. O vilarejo os recebeu com festa, mas havia uma tristeza em cada celebração, uma lembrança dos que não voltaram. 12 homens tinham partido daquele pequeno vilarejo. Apenas 4 voltaram. Helena foi à praça para receber os sobreviventes, levando Lucas no colo. Entre os que voltaram estava Carlos, um jovem que tinha servido no mesmo batalhão de Miguel. Quando ele viu Helena, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele falava de você todos os dias, Carlos disse, sua voz quebrada. Carregava sua foto no bolso da camisa, perto do coração. Nos últimos dias antes de e antes daquela missão, ele tinha um pressentimento. Disse que se algo acontecesse, queria que eu contasse para você que morreu pensando em vocês dois. Helena agradeceu com um aceno de cabeça, incapaz de falar. Carlos continuou, precisando dizer aquilo, como se fosse uma missão que tinha que cumprir. Ele morreu salvando vidas, senhora Helena. Viu o inimigo se aproximando antes de qualquer um de nós. Gritou o alerta. Se não fosse por ele, todos teríamos morrido naquela emboscada. Ele foi um herói de verdade. Herói. Lá estava aquela palavra novamente. Mas dessa vez, Helena conseguiu apreciá-la um pouco mais. Miguel tinha morrido com honra, sendo fiel a quem era e um homem bom que colocava os outros em primeiro lugar. Havia algum consolo nisso, mesmo que pequeno. 5 anos se passaram. Lucas estava com 6 anos agora, um menino vibrante de olhos castanhos e sorriso contagiante que iluminava o vilarejo inteiro. Ele corria pelos cafezais com a mesma liberdade que Miguel tinha corrido quando criança, escalava a mesma mangueira, olhava as mesmas estrelas. Helena tinha apenas 29 anos, mas parecia ter vivido várias vidas. A dor da perda nunca desapareceu completamente, mas tinha se transformado em algo diferente, uma tristeza suave, uma saudade que era quase doce nas suas memórias. Ela tinha aprendido a viver com a ausência de Miguel, a carregar seu amor como uma luz interna que nunca se apagava. O cafezal prosperava sob os cuidados dela e de Roberto. Helena tinha se tornado uma fazendeira respeitada na região, consultada por outros agricultores sobre técnicas de plantio e colheita. Miguel ficaria orgulhoso, ela pensava frequentemente. Ela tinha honrado o legado dele, tinha mantido a terra viva e produtiva. Lucas sabia tudo sobre o pai.
Helena tinha cumprido sua promessa de manter a memória de Miguel viva. Ela contava histórias todas as noites sobre como Miguel tinha sido corajoso, gentil, engraçado. Sobre como ele amava olhar as estrelas e sabia o nome de todas as constelações. Sobre como tinha construído a cadeira de balanço com as próprias mãos. Sobre como tinha amado Lucas antes mesmo de ele nascer. A caixa com as cartas de Miguel estava guardada cuidadosamente no quarto de Helena. Quando Lucas fosse mais velho, ela as daria a ele para que pudesse conhecer o pai através de suas próprias palavras. Por enquanto, ela lia algumas delas em voz alta, editando as partes mais difíceis, focando no amor que transpirava de cada linha. Naquele ano, no aniversário de morte de Miguel, Helena levou Lucas até o pequeno cemitério onde tinha erguido um memorial. Não havia corpo ali, mas havia uma cruz de madeira com o nome dele, datas de nascimento e morte, e uma inscrição simples: amado esposo e pai. Morreu protegendo seus companheiros. Descanse em paz. Lucas, que tinha aprendido a ler no ano anterior com a professora do vilarejo, leu a inscrição lentamente, seguindo cada letra com o dedo. Mamãe, meu pai era muito corajoso, não era? Ele perguntou, olhando para cima com aqueles olhos que eram tão parecidos com os de Miguel que às vezes doía olhar para eles. O mais corajoso que eu conheci, Helena respondeu, ajoelhando-se ao lado dele. Ele amava você muito, Lucas. Teria feito qualquer coisa por você. Eu queria ter conhecido ele, Lucas disse com a honestidade brutal das crianças. Todas as outras crianças têm pai. Por que eu não posso ter? Era uma pergunta que ele fazia ocasionalmente, e que sempre partia o coração de Helena. Ela puxou o filho para um abraço, respirando o cheiro dele, tão familiar e tão precioso. Você tem um pai, meu amor. Ele só não pode estar aqui com a gente. Mas ele está sempre cuidando de nós, vendo você crescer, ficando orgulhoso de cada coisa que você faz. Vê aquelas nuvens ali? Ela apontou para o céu. Seu pai está ali em cima, sorrindo quando te vê correr pelo cafezal. E à noite, quando você olha para as estrelas, ele está lá também, lembrando de todas as vezes que olhou para as mesmas estrelas pensando em você. Lucas pareceu considerar isso por um momento, então acenou com a cabeça, satisfeito com a resposta da forma como apenas crianças podem ficar. Tá bom. Vou fazer coisas que deixem ele orgulhoso, então, ele decidiu com a seriedade de quem tinha 6 anos. Vou ser o melhor plantador de café do mundo. Helena riu, limpando as lágrimas que tinham começado a cair. Você pode ser o que quiser, Lucas. Plantador de café, médico, professor, qualquer coisa. Seu pai só queria que você fosse feliz. Eles ficaram mais alguns minutos no cemitério, Helena contando mais histórias, Lucas fazendo perguntas. Então voltaram para casa de mãos dadas, pai e filho caminhando pela mesma estrada de terra vermelha que Miguel tinha percorrido tantas vezes. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, Helena sentou-se na varanda que tinha construído. As rosas vermelhas estavam floridas, enchendo o ar com seu perfume doce. O balanço na mangueira se movia gentilmente com o vento. As estrelas brilhavam no céu sem nuvens. Ela pegou a última carta de Miguel, aquela que tinha lido centenas de vezes mas que nunca deixava de comovê-la, e leu novamente à luz do lampião. Você pediu para eu viver, Miguel, ela sussurrou para o vento. E eu vivi. Vivi por nós dois. Criei nosso filho com amor, contei histórias sobre você, mantive seus sonhos vivos. A guerra decidiu que você não voltaria, mas de certa forma, você nunca realmente partiu. Você está em cada canto desta casa, em cada sorriso do Lucas, em cada rosa que floresce, em cada colheita abundante. Uma estrela cadente cruzou o céu naquele momento, e Helena sorriu através das lágrimas. Eu cumpri minha promessa, amor, ela disse. Esperei por você. Não da forma que imaginamos, mas esperei. Guardei você no meu coração todos estes anos. E vou continuar guardando até o dia em que nos encontrarmos novamente. O vento soprou mais forte, fazendo as folhas da mangueira sussurrarem, e Helena escolheu acreditar que era Miguel respondendo, dizendo que estava orgulhoso, que estava em paz, que o amor deles tinha transcendido até mesmo a guerra.
Ela dobrou a carta cuidadosamente, colocou-a de volta no envelope, e entrou em casa. Amanhã seria um novo dia, cheio de possibilidades e desafios. Haveria café para colher, contas para pagar, um filho para criar. A vida continuava, como sempre continuava. Mas naquela noite, antes de dormir, Helena olhou pela janela uma última vez para as estrelas. E lá, brilhando mais forte que todas as outras, ela viu uma estrela que gostava de pensar que era Miguel, mantendo sua própria promessa de sempre velar por eles. A guerra tinha decidido que ele não voltaria ao corpo. Mas o amor, Helena tinha aprendido, era mais forte que qualquer guerra. O amor permanecia. O amor transcendia. O amor era a verdadeira promessa que nunca poderia ser quebrada. E nesse amor, Miguel voltava para casa todos os dias. Fim.